Para a gente começar, deixa eu só falar de duas situações que são fora do conteúdo da nossa aula, que é o acesso mesmo ao curso. Principalmente o pessoal que está entrando agora, né? A gente tem, quando vocês entram lá no grupo do WhatsApp, vocês estão lá dentro do grupo, né? Aí quando vocês entram, quando vocês estão lá no grupo, abrem o grupo, que tem lá as conversas, se vocês clicarem lá em cima, aqui, ó, nessa partezinha aqui, em cima do nome do grupo, vai abrir essa parte aqui, não dá para ver direito, né? Dá para ver um pouquinho, olha lá, ó, vai abrir a descrição do grupo, né? E aí vocês vão ver na descrição aqui do grupo, link do Classroom da turma e link da aula ao vivo. São dois links. Um é esse link dessa aula ao vivo. Então, assim, toda terça-feira, 7h30, a gente tem aula ao vivo. A gente só não tem, excepcionalmente, nós tivemos uma terça-feira aí que eu não pude dar aula. Mas aí eu aviso, ó, essa terça não tem aula. Caso contrário, terça-feira, 7h30. Qualquer mudança que tenha, eu sempre comunico. E o outro link é um link muito importante, que é o do Classroom da turma. O Classroom é a sala de aula do Google. Então, é lá que a gente coloca os materiais, as aulas gravadas, tudo isso está lá. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link e quando vocês clicam, primeira coisa que vai aparecer assim, vai aparecer um botãozinho, participar da turma. É só vocês clicarem em participar da turma que automaticamente vocês vão estar inscritos no Classroom. E aí é só ir lá em atividades que vocês vão ver aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Aí vocês abrindo cada uma das aulas, vai ter o vídeo da aula, vai ter o material. E agora, principalmente, tem uma avaliação, uma atividade avaliativa, né? Porque, assim, inicialmente, esse nosso curso, ele seria um curso em que a gente cobraria atividade avaliativa e frequência. Só que aí a gente chegou a uma seguinte conclusão. É meio injusto, porque, assim, às vezes as pessoas trabalham à noite, às vezes as pessoas têm um outro compromisso no dia, não podem assistir, e tendo a possibilidade dela assistir a aula gravada, por que não a gente flexibilizar isso, né? Então, a gente abriu mão dessa questão da frequência obrigatória às atividades, por isso que não tem lista de frequência aqui nas aulas, mas a atividade avaliativa ela acontece. E a primeira já está lá. A primeira atividade é relativa às nossas 5 primeiras aulas, né? Que a gente falou de história da educação especial, história das pessoas com deficiência e legislação da educação especial. Ela já está lá. Até quanto que eu tenho que responder? Até o final do curso. Tá? Chegou no final do curso, você não respondeu as atividades, você participou, mas não vai receber certificado nenhum. Tá bom? Agora, você tem até o final do curso para responder as atividades. A primeira já está aí, né? Em breve vai aparecer a segunda, porque essa primeira se refere da aula 1 até a aula 5. Ah, mas eu cheguei agora no curso, perdi tudo. Não tem problema, é só você assistir as aulas gravadas, né? O material está todo lá, as aulas gravadas estão todas lá. E aí você vai ter acesso e depois você faz a atividade avaliativa. Tá bom? Muita gente já fez, já mandou lá, tranquilo. Tá? Ah, quando é que vai ter o resultado? Gente, só no final que vocês vão receber o resultado. Tá bom? No finalzinho, no final do curso, vocês recebem o resultado de tudo. Outra situação que eu preciso falar também em relação ao Classroom. Não sei se vocês entraram lá, se vocês já entraram, e vocês viram que a aula 6 está lá. Vocês chegaram a ver lá no Classroom, a aula 6? A aula de hoje? Sim. E vocês viram que tem um livro lá, em PDF, não é isso? Exato. Eu vou até compartilhar aqui para vocês verem. E tá aqui. Compartilhar a tela. Ó, esse livro aí está disponível para vocês, tá? O PDF dele. Deficiência Intelectual, Física e Psicomotora, da Márcia Siecola e da Cleusa Schneider. Esse livro vai ser o livro base das nossas próximas aulas. Então, as nossas próximas 4 aulas, a gente vai trabalhar em cima desse livro, né? Então, assim, a gente vai trabalhar inicialmente, nas aulas anteriores, a gente trabalhou
História da educação especial, a gente precisava saber, né? Se a gente está trabalhando para formar profissionais que vão atuar na educação especial, você precisa saber da história da educação especial, como as pessoas com deficiências eram tratadas, né? Qual é esse conceito de deficiência, de pessoa com deficiência? Então, a gente começou com isso. Depois, a gente falou de histórico, né? Como é que foi o histórico da educação especial? Como é que começou? Quais foram os pontos principais? Quais foram as legislações? E aí, por último, a gente falou das legislações. Falamos da Lei de Diretrizes e Bases, falamos das diretrizes curriculares nacionais, falamos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, tudo isso, por que isso inicialmente? Porque, assim, não dá para você trabalhar com educação especial se você não conhece a legislação da educação especial, né? Então, assim, não foi nada super aprofundado, obviamente, né? Se a gente fosse se aprofundar nisso, era curso para um ano. Se aprofundar em legislação da educação especial. O objetivo era que a gente trabalhasse os conceitos básicos. E aí, agora, nós vamos entrar em outra dimensão. Nós vamos falar agora de deficiência intelectual, física, psicomotora, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, esse livro aqui, na verdade, ele vai servir para as próximas, eu falei para as 4, não é? Para as próximas 3 aulas, tá? E aí, quando a gente mudar para os transtornos globais do desenvolvimento, vai ter um outro livro que também vai ser disponibilizado para vocês, ok? Então, hoje o assunto, nós vamos começar a tratar de deficiência intelectual, física e psicomotora. A gente precisa entender quais são as dimensões disso, o que significa esse tipo de deficiência, quais são as limitações, como se trabalha com isso na escola. O nosso objetivo principal hoje é começar a tratar disso daí, tá bom? E o pessoal estava me cobrando lá no grupo da surpresa, né? A surpresa, eu quero outra surpresa, eu quero... Estavam cobrando? Então, vai ter. Não hoje. Próxima aula, dia 25. Ei, eu mandei uma mensagem aqui, porque eu sou pidão, né? Eu mandei uma mensagem aqui. Esse livro aqui é um dos livros da Unifacvest. Inclusive, tem muitos alunos aqui da Unifacvest, né? Esse livro aqui é da Unifacvest. E eu pedi lá para o supervisor, olha, tem como conseguir um livro desse, não? Da turma e tudo. Ele, não, vou ver tudo. Aí ele me mandou uma mensagem agora há pouco que ele conseguiu um livro desse para a gente poder sortear aqui com vocês. Então, assim, é um livro, né, bonitinho, novinho, que a gente vai sortear na próxima aula, tá? Por que na próxima aula? Porque eu ainda quero estar com o livro na mão, né? Depois esse livro não aparece. Então, eu vou cobrar ele falou que me entrega esse livro agora antes do feriado, na quinta-feira, e aí com o livro na mão, tranquilo. Aí na terça-feira que vem a gente vai sortear esse livro aí bonitinho para vocês. Quem for daqui de Salvador, vai lá buscar no Polo. Quem não for de Salvador, a gente dá um jeitinho de enviar por correio, né? Via PAC. Ok? Podemos começar então? Ficou claro? Alguma dúvida aí em relação a acesso, em relação a alguma coisa a mais? Não? Não. Então, Tudo ok. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a outra tela. Bom, para a gente falar de deficiência intelectual, deficiência física e deficiência psicomotora, antes a gente precisa voltar ao que a gente já falou. Tá? A gente não vai começar falando, olha, esse tipo de deficiência. Não. A gente precisa voltar e entender a dimensão da deficiência na escola. Tá? E para isso a gente vai relembrar alguns pontos que a gente estava falando. Ó, primeiro, o que é deficiência? Né? Difícil, o que é deficiência? Se a gente parar para pensar, todo mundo é deficiente em alguma coisa. Eu me considero deficiente em algumas matérias de escola.
Eu me considero deficiente também em dançar. Eu não sei dançar direito. Tem gente, eu sou deficiente em... Todos nós somos deficientes em alguma coisa. Só que a dimensão de deficiência que a gente está falando é uma dimensão um pouco mais ampla, né? Então, vamos ver o que é esse conceito de deficiência para que a gente possa entender. Segundo relatórios internacionais da ONU, né, conceitua-se o vocábulo deficiência como sendo toda ou qualquer implicação que prejudique a integridade física de um ser humano, trazendo prejuízos para sua locomoção, coordenação de movimento, fala e compreensão de informações, afetando o convívio com outros indivíduos. Então, só com isso daqui, eu já consigo separar aquelas deficiências que a gente tem no dia a dia da deficiência em si, que é o que a gente vai tratar aqui. A deficiência, ela vai prejudicar, seja a locomoção, seja o movimento, seja a fala, ou seja a compreensão de informações. E isso vai afetar o convívio dessa pessoa com os demais indivíduos. Isso é deficiência, segundo a ONU, né? A deficiência causa um dano, seja na criança recém-nascida com uma condição congênita, como a paralisia cerebral. Em um jovem que teve um acidente de carro que o deixou com uma deficiência, na mulher ou no homem de meia idade que adquiriu uma artrite severa, né, e não tem mais a mesma locomoção que tinha, ou no idoso que adquiriu mal de Alzheimer ou de Parkinson, e em muitos outros indivíduos. No entanto, devemos ter consciência que ela faz parte da condição humana, né? E aí, justamente por ela fazer parte da condição humana, que a gente tem que ter a compreensão de que nós não podemos discriminar, é uma coisa bem óbvia, né? Fala assim, por que eu não posso discriminar uma pessoa com deficiência? É óbvio que não se pode discriminar. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, um dos motivos da gente não ter esse tipo de discriminação é que ninguém aqui está livre de ser deficiente um dia, né? Ninguém está livre de sofrer um acidente e ficar deficiente, seja físico e tudo. Ninguém tá livre. Nós vamos envelhecer um dia. Tomara que todos nós envelheçamos, né? Porque se a gente não envelhecer, é porque a gente vai morrer cedo. Então, eu quero que todo mundo aqui envelheça. E existem algumas doenças que são normais na velhice, né? Então, assim, não estamos isentos de ter uma doença que nos torne deficientes na velhice. Seja uma deficiência mais grave, como um Alzheimer, um Parkinson, seja uma deficiência de locomoção, porque quando a gente é mais velho, a gente tem deficiências mesmo em andar e tudo mais. Então, assim, a deficiência, ela pode atingir qualquer um de nós. E até por causa disso, vem uma palavra muito básica chamada empatia, né? O que é empatia mesmo? Vocês sabem, quando a gente fala em empatia, o que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Só isso, mano. Empatia é me colocar no lugar do outro. Então, imagina, eu vejo uma pessoa, um deficiente visual, uma pessoa cega ou com baixa visão, querendo atravessar a rua. O que eu posso fazer? Eu posso me botar no lugar dela. Poxa, imagina se eu estivesse aqui querendo atravessar a rua, eu não enxergo. Imagina a situação. Como é que eu faço? Seria legal se tivesse uma pessoa para me ajudar. E não é ajudar a me pegar pelo braço e me puxar, não. É chegar uma pessoa assim, você está precisando de ajuda? Né? Claro que a gente sabe que às vezes, poxa, eu estava com pressa, não pude ajudar. Mas nem sempre são coisas 100% que você não pode deixar de fazer. O que uma ajuda que você não vai gastar 5 minutos, você pode fazer? Né? Às vezes, a gente está falando de deficiência, a gente está falando de deficiência de locomoção. Às vezes, um senhor, uma senhora de idade, tentando subir numa escada de um ônibus e tudo, a gente não está precisando de ajuda e tudo mais. São essas as situações. É nos colocar no lugar dos outros. Então, quando nós somos empáticos, trabalhar com deficiência, com pessoas com deficiência, fica muito mais simples, né? O problema é que, infelizmente, nós vivemos num mundo que não é empático, né? Nós vivemos num mundo que não trabalha com esse conceito de empatia, infelizmente.
Mas é muito importante, principalmente para quem vai trabalhar com pessoas com deficiência, esse exercício de tentar se colocar no lugar do outro. Ok? Vamos seguir, então. Agora, vamos relembrar o histórico, que a gente já tinha comentado sobre isso, né? No Brasil, as primeiras instituições deram atendimento às pessoas com deficiência no tempo do Império, com a criação de 2 organizações. E organizações essas que ainda existem, tá? Que são referências tanto para pessoas cegas quanto para pessoas surdas. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que é o atual Instituto Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que é o atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, ambos ficam no Rio de Janeiro. São instituições de referência para surdos e cegos no Brasil. Tá? Eles existem ainda hoje, tem mais de 150 anos, e ainda existem e são instituições de referência. No início do século XX, foi fundado o Instituto Pestalozzi, em 1926, vai fazer 100 anos agora, né? Em breve, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 1954, foi fundada a primeira associação de pais e amigos dos excepcionais. Esse termo excepcional ainda existia, né? Hoje já não é mais utilizado, que é a APAI. Em 1945, o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Tipoff, que é um dos grandes nomes da educação especial no Brasil, né? Então, percebam que, assim, pessoas com deficiência existem desde que o mundo é mundo, mas as coisas só começaram a acontecer há muito pouco tempo. Antes disso, essas pessoas eram totalmente marginalizadas, eram totalmente colocadas à margem da sociedade. E é justamente isso que a gente tem que quebrar, esse modelo de marginalizar essas pessoas. E a gente quebra esse modelo tratando essas pessoas como iguais, né? Dando oportunidade para que essas pessoas tenham os mesmos direitos que as demais. Ok? Agora, no século XXI, nós estamos no século XXI agora, né? Na atualidade, século XXI, o pressuposto que direciona a realidade dos indivíduos com deficiência é o da diversidade. Essa categoria tem como meta introduzir na sociedade tecnológica, que é a que a gente vive, né, e no mercado de trabalho, esse ser humano com carências, tendo como parâmetro básico suas reais potencialidades. Todavia, sabe-se que essa realidade precisa ainda ser ajustada, ficou junto, né, separado, ser ajustada, para que as instituições e a comunidade possam garantir seus direitos sociais e individuais e sua participação efetiva. Contudo, é necessário evidenciar que a diversidade é um protótipo recente, que precisará de tempo para ser incorporado por todos os segmentos da sociedade. Aceitar o diverso ainda é muito difícil para muitas pessoas, né? Aceitar a diversidade é muito difícil. Mas quem trabalha com educação precisa 50 vezes mais do que as outras pessoas, entender o que é diversidade e respeitar. Você pode ser católico, evangélico, umbandista, espírita, qual religião for, mas você precisa respeitar a religião dos outros que estão na escola. Claro que eu estou falando, isso se refere a tudo no dia a dia, mas a gente está falando especificamente em relação à escola, que é onde nós estamos inseridos. Ah, eu sou católico, eu não aceito determinadas situações da religião tal. Legal, parabéns. Isso daí é a sua crença, então você vai lá na sua igreja, na sua casa, aonde você quiser. Dentro da escola, não existe espaço para nenhum tipo de contestação desse sentido. Você tem que respeitar, seja a pessoa protestante, seja a pessoa umbandista, seja o budista, seja o islâmico, não há nenhum tipo de diferenciação. A mesma coisa em relação à origem étnica. Você pode ser português, iraniano, cubano, não importa. Você pode ser indígena, você pode ser negro, você pode ser amarelo, não importa a origem.
todos precisam ser respeitados da mesma maneira. E a mesma coisa em relação à deficiência. Não importa se é surdo, cego, mudo, deficiente mental, deficiente físico, não importa nem qual é a deficiência da pessoa. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ter os seus direitos resguardados. O meu direito é o mesmo que o direito do outro. Ninguém tem direito a mais que o outro. Né? Então, assim como eu gosto que meus direitos sejam respeitados, eu também preciso respeitar o direito do outro. E isso, dentro de uma escola, é 500 vezes mais importante, porque a escola é exemplo. Quem aqui trabalha já em escola sabe do que eu vou falar. Geralmente, os professores, os auxiliares, eles são exemplos para as crianças. Às vezes as crianças, mesmo quem não trabalha em escola, se tem filho pequeno, sabe como é que acontece isso. Às vezes a criança chega em casa falando assim, não, porque a professora falou isso, isso, isso tem que ser. Às vezes eles ensinam o pai e a mãe como tem que ser. Às vezes eles brigam com o pai e com a mãe que tem que ser, porque o professor ou a professora falou que é, e para eles é o certo. O profissional da educação é um exemplo a ser seguido pelos alunos. Então, por isso, a gente tem que ter o máximo cuidado possível. Porque alguma coisa que a gente fale, alguma colocação mal feita que a gente dê, isso pode gerar uma situação que vai acabar sendo reproduzida depois. Né? Aí você falando assim, mas a gente às vezes tropeça, não, com certeza. E eu mesmo, às vezes, você fala, caramba, falei uma coisa que não era para ter falado. Às vezes você fala sem querer, né? Mas a gente tem que se policiar a todo momento. Quando a gente trabalha com criança, com adolescente, a gente precisa se policiar a todo momento para não incorrer em problemas desse tipo. Ok? Seguinte, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem me interromper, tá? Só chamar aí e colocar. A contribuição de vocês é importante. Bom, e a educação das pessoas com deficiência? Né? Quando foi que começou? Então, assim, para vocês terem uma ideia, a primeira iniciativa de propor ação educativa para a superação do déficit mental ocorreu só no século XIX, com Jean Itard, que era um médico francês, conhecido por seu trabalho com Vítor, o selvagem de Aveyron, no sul da França. Essa é uma história bem... eu não tenho certeza, mas acho que foi essa uma das histórias que inspirou a lenda do Tarzan. Né? Para o médico educador Itard, a deficiência era um problema da área médica, portanto, passível de tratamento. E cabia a ele alterar os hábitos deste indivíduo por meio do exercício da medicina, que consistia na correlação ou instalação de noções comportamentais. Então, para vocês terem uma ideia, pessoas com deficiência sempre existiram. A deficiência não surgiu de uma hora para outra. Desde quando existe ser humano, existe homem, existe pessoa com deficiência. Mas essas pessoas só passaram a ser tratadas, só passaram a ter educação, ter acesso à educação no século XIX. Só passou a existir ação educativa para pessoas com deficiência mental no século XIX. Tá? E essa é a herança aí do século XIX, com o Jean Itard, que começou a propor, e para ele, a deficiência era uma questão médica, e por isso ela devia ser tratada. Né? Na antiguidade, se associava isso como um castigo, ou então era algo demoníaco e tudo mais, era muita questão muito ligada à religião, a mitos. Né? A visão da educação especial, do ponto de vista mais científico, só vem surgir agora, no final do século XIX. Ok? Até aí tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma observação? Tranquilo. Então, seguindo. Aí agora a gente vai falar em inclusão. Né? Eu me lembro que em uma das nossas primeiras aulas eu falei de inclusão e de integração. Vocês lembram qual é a diferença de integrar e de incluir?
Alguém lembra? Ninguém lembra a diferença de integrar e incluir? Vou aguardar vocês. Integração é você estar dentro da escola, o aluno com deficiência está na escola, mas está afastado. E a inclusão é ele está no meio de todos, está participando, não está totalmente excluído. Perfeito. Integrar é você falar assim, ó, as crianças com deficiência precisam estar na escola. Tá, então bota elas aí na escola. E não faz nada diferente, deixa só eles lá na escola. Estão integrados. Outra coisa é incluir. Incluir é você fazer com que realmente essas crianças tenham acesso à educação como deveriam ter, em contato com os outros alunos, interagindo com eles, tratando eles da mesma maneira que eles devam ser tratados. Tá? Ou seja, como pessoas normais que são. Né? São pessoas normais. Então, só para a gente resumir, então, a inclusão não se limita simplesmente a matricular alunos com deficiência nas instituições escolares. Isso seria integrar, né? E considerar que é o suficiente para realizar essa prática. É preciso que se ofereçam condições para a operacionalização de um projeto político-pedagógico inclusivo. Então, assim, para que a escola funcione de um modo inclusivo, é preciso que isso esteja previsto no projeto político-pedagógico da escola. Né? E para que isso aconteça, é preciso que se haja condição. Né? Não tem como a gente conseguir incluir um aluno com deficiência física, por exemplo, se a escola não é acessível, se não há, dependendo, né, do quadro do aluno, se ele não tem uma pessoa, um mediador ou um cuidador, se o professor não é capacitado, dependendo da deficiência do aluno. Por exemplo, um aluno surdo tem intérprete, ele precisa de intérprete. O professor é capacitado. Então, assim, essas condições são fundamentais para incluir o aluno. Não adianta só pegar e jogar lá no canto. Isso não inclui. Né? Então, aonde a gente chega aqui é da necessidade da inclusão. E nós, que estamos dentro da escola, vamos precisar fazer um movimento para que haja realmente uma inclusão, que não seja apenas uma integração. Ok? Preciso ficar bem claro a diferença de integrar e incluir. Então, ficou claro aí? Sim. Então, Ficou. vamos lá. A inclusão na escola agora. Ó. A inclusão, para ocorrer de forma efetiva, como instituída na legislação brasileira, porque a legislação fala de inclusão toda hora. Inclusão, inclusão, inclusão. Mas para que ela ocorra, necessita de discussões que busquem a sua veracidade, não ser apenas um modismo dentro das organizações de ensino. Porque agora todo lugar fala, somos inclusivos, inclui, inclui, inclui. Mas assim, não é só um modismo, é preciso que ela ocorra realmente. Né? Não pode ser lançada aleatoriamente no espaço escolar sem receber uma assessoria adequada para ocorrer de forma legítima. Dá para falar assim, olha, a partir de hoje nossa escola é inclusiva, pronto, acabou. Tá, mas e aí? Qual vai ser a assessoria, qual vai ser o suporte que a escola vai ter para poder realmente ser um espaço inclusivo? As escolas necessitam de professores capacitados e eles desse aprimoramento pedagógico para poderem trabalhar de forma adequada com os alunos deficientes e, ao mesmo tempo, com os demais estudantes. Porque trabalhar com aluno com deficiência não é a falar assim, olha, eu vou trabalhar, para eu trabalhar bem com aluno com deficiência, eu tenho que dar atenção só para eles. Não. Você vai ter que trabalhar com eles e com os demais, sem deficiência. Isso é o trabalho inclusivo. Eu vejo muitas vezes o professor falar assim, mas eu não consigo trabalhar. O ideal seria eu trabalhar com sem deficiência e ter um outro professor trabalhando só com eles. Aí você não está incluindo. Incluir é você trabalhar com eles conjuntamente. Mas é difícil. Claro que é difícil, mas fácil. Todo mundo faria. Né? Agora, como é que a gente faz, então? Através de capacitação. Precisamos nos capacitar para isso.
Os professores questionam a falta de capacitação, muito bem questionada, porque em muitos lugares não há. Questionam a falta de suporte especializado por parte da gestão pedagógica, muito problema em relação a isso também, e de um número menor de alunos em sala de aula para poder dar mais atenção para todos. Realmente, com 40 alunos na sala, não tem como você fazer isso, né? É preciso que o número de alunos seja reduzido, até para que você possa dar atenção para todos. Ok? E a família? Como é que a família entra nisso? Antes de falar aqui, eu quero perguntar para vocês: vocês acham que a família, neste contexto, ela tem alguma função na educação especial? Eu acredito que sim, Alexandre, porque, tipo, a gente sabe que toda deficiência é a família que tem primeiro esse convívio, para depois chegar na escola. Perfeito. Porque, assim, a família é o nosso primeiro grupo social, né? Então, não dá para colocar tudo só com a escola. E a escola também não pode colocar tudo só com a família. É preciso que haja aí uma troca, né? Então, vamos ver aqui como que a família pode estar entrando aí nesse contexto. Os pais ou responsáveis por essas crianças com deficiência não se encontram preparados para enfrentar essa situação, tanto quanto aqueles pais que têm filhos denominados pela comunidade de normais. Ninguém nasce preparado para ser pai, para ser mãe, e principalmente quando tem uma criança com deficiência, né? É tudo um aprendizado. Porém, a sociedade, quando se depara com essa circunstância, costuma cobrar destes responsáveis um conhecimento e um comportamento muito além do que eles podem apresentar. Pois, num primeiro momento, a estrutura familiar fica psicologicamente abalada. Eu não sei, tem alguém aqui que tenha filho com deficiência? Não? Então, assim... Não, eu não tenho. Geralmente, quando a pessoa tem um filho com deficiência, inicialmente, logo assim que a criança nasce, tudo é uma coisa que abala um pouco psicologicamente a pessoa, né? A família como um todo. Ninguém espera que uma criança nasça com deficiência. Você espera que a criança nasça totalmente saudável, sem nenhum tipo de deficiência. E quando a criança nasce, você não vai deixar de amar a criança por causa disso. Mas aquilo abala psicologicamente a pessoa, a família como um todo, né? Então, o primeiro momento é isso. E aí, depois, começa o aprendizado. E, assim, nem todas as famílias têm uma mesma estrutura familiar que permite esse aprendizado constante e tudo mais. Às vezes, é uma família totalmente desregulada, né? Às vezes, é uma família totalmente disfuncional. Às vezes, é uma mãe sozinha, porque geralmente ainda acontece isso. Quando a criança nasce com deficiência, o pai abandona e fica a mãe sozinha com o filho. E, às vezes, não é um só, são 2, 3, e a mulher precisa trabalhar para sustentar. E aí, com quem fica a criança, acaba ficando com o filho mais velho, que também não era para ficar porque ainda é criança. Então, olha o tamanho disso, né? E aí, às vezes, a escola quer cobrar um conhecimento dessa família que a família não tem. A sociedade quer cobrar isso, né? Ah, mas ele tem que fazer isso, mas às vezes ele não tem esse conhecimento, né? E às vezes são pessoas muito carentes e às vezes até pessoas com condições ainda não têm esse conhecimento. Principalmente esses mais carentes. Oi, Elildo, pode falar. Às vezes a família não tem nem estrutura como família para tratar desse assunto. Pois é. Às vezes e olha, isso acontece muito. Eu estava lendo, eu não sei aonde que eu estava lendo isso, eu vou procurar e vou ver se eu encontro. Eu estava lendo um negócio justamente que falava disso, que as mães, quando nasce um filho com deficiência, é um índice imenso que elas são abandonadas pelos pais. São abandonados, o marido larga e vai embora, porque não quer ter o peso de ter um filho com deficiência. E aí isso acaba ficando com a mãe. E aí, muitas vezes, ela passa a ser a provedora da casa. Então, quando não vive num ambiente estruturado,
aí é o primeiro passo para a coisa começar a degringolar. Porque uma criança com deficiência, ela vai precisar de mais cuidados, dependendo da deficiência que ela tem, de muito mais cuidado. Essa mãe, às vezes, ela é muito pobre, ela precisa trabalhar, e aí como é que ela faz para trabalhar, cuidar do filho, procurar atendimento e sobreviver? Né? Oi, Nilzete, pode falar. Microfone. O preconceito em si, que ela sofre da sociedade, porque às vezes não só o pai rejeita, como também até familiares e a própria sociedade. Para ela incluir, acontecer a inclusão, é difícil. Então, começa inclusive também na sala de aula. Infelizmente, tem professores que têm também esse preconceito para acolher, para abraçar isso. Exatamente. O preconceito, ele é de ponta a ponta. Ele ocorre na família, muitas vezes, né? E o que a gente não pode acontecer é que ele ocorra na escola. A escola tem que ser um ambiente livre desse tipo de preconceito. São pessoas, seres humanos que estão ali, sempre vai ter. Mas nós devemos nos policiar em relação a isso. Nós devemos coibir isso a todo momento. A escola, ela precisa se tornar uma rede de apoio para esses pais também. Eu passei mais de, vamos lá, pode botar aí pelo menos uns 20 anos da minha vida dentro de escola, trabalhando, não estudando, trabalhando. Fui professor, fui coordenador pedagógico, um monte de cargo ali dentro da escola. E digo uma coisa para vocês, o quanto é preciso que a escola seja um instrumento de apoio às famílias. Porque quando as famílias trabalham com a escola consegue crescer muito mais. Né? Ter a família, as famílias ao lado, é muito importante. Né? Achar que... Eu sempre falava isso com o professor, às vezes, em reunião. Não, porque reunião de pai eu não gosto de tudo. Gente, a gente tem que trazer os pais, precisam ser nossos parceiros. Os pais precisam... A gente precisa acolher os pais aqui. Tinha muito pai que já chegava, porque querendo brigar, a gente acalmava. Pô, você não quer tomar um café? Senta, toma uma água. Quer visitar a escola? Olha só, você vai quebrando isso. É preciso trazer esses pais para dentro da escola. A escola, e principalmente a escola pública, é uma escola de todo mundo. Todo mundo é dono daquilo ali. Né? Então, fazer com que os pais vejam que, ali estuda meu filho e eu preciso que aquele ambiente seja o melhor possível. Né? Trazer os pais para ajudar, para conversar e tudo mais. E, principalmente, quando a gente fala de pais com filhos com deficiência, a escola deve ser esse ponto de apoio. Né? Porque a educação da criança com deficiência, ela não vai conseguir, não existe a única dimensão da escola. A escola sozinha não vai conseguir. O pai e a mãe sozinhos não vão conseguir. É preciso que escola e família atuem conjuntamente para que a gente tenha aí um processo educativo mais amplo. Né? Aí, aqui, sabe-se que com o nascimento de uma criança... eu sei que eu acho que eu já falei, né? Sabe-se que com o nascimento de uma criança com deficiência, os projetos de vida de um grupo familiar são postergados e podem se prolongar por um tempo indeterminado. Justamente porque uma criança com deficiência, dependendo da deficiência que ela tem, ela vai consumir muito tempo. Né? O próprio aprendizado de como lidar com aquela deficiência, os tratamentos, né? o acompanhamento mais efetivo que tem que ser feito. E a gente tem que entender isso não apenas do ponto de vista da escola, mas também se colocar no lugar do pai, da mãe, da família, que fazem esse tipo de acompanhamento. Né? E a escola nunca pode ser uma adversária. A escola tem que ser sempre um ponto de ajuda, um ponto de apoio. Ok? Seguimos? Ok. Vamos lá. Acredita-se que com a participação efetiva dos responsáveis ou familiares próximos, os programas de intervenção precoce favorecem o processo de desenvolvimento da capacidade infantil, de forma que é preciso envolvê-los de maneira ativa,
uma vez que eles poderão ser os primeiros interventores na criação de estímulos e outras condições básicas do processo de aprendizagem. A intervenção precoce, gente, o que é intervenção precoce? É quando, lá no início, criança ainda pequenininha, ela ainda não está nem na idade escolar, mas eu já começo a intervir precocemente, a ter atividades de desenvolvimento, seja da fala, seja da coordenação motora, não esperar chegar numa idade muito avançada. Quanto antes eu consigo fazer um processo de desenvolvimento precoce, de intervenção precoce com essas crianças, maiores são as condições dessa criança conseguir se desenvolver melhor, né? A estimulação é muito importante para a evolução das crianças com algum tipo de necessidade especial, pois assume um papel relevante, ficando a cargo dos pais essa prática em um ambiente com profissionais adequados, mostrando carinho, atenção e tendo persistência, de modo a proporcionar um bom relacionamento e desenvolvimento global da criança. Essa estimulação precoce, o ideal é que ela fosse feita pela família lá no início, né? Mas a gente sabe que muitas famílias não têm esse conhecimento. Eles não têm esse conhecimento. E os locais especializados, né, de atendimento que poderiam estar desenvolvendo essa intervenção precoce, muitas das vezes eles não têm vaga, é muito difícil você conseguir encontrar uma vaga para poder ter esse atendimento de estimulação precoce, isso seria o ideal, né? Mas muitas das vezes isso não é possível. O número de pessoas, o número de candidatos é muito grande. A quantidade de pessoas com deficiência na sociedade é muito grande. E aí eu ouvi agora há pouco tempo alguém falando, está aumentando muito o número de pessoas com deficiência e tudo. Eu acho que não é nem está aumentando, é que essas pessoas antigamente elas ficavam escondidas, né? Elas não tinham acesso a tudo. Então hoje essas pessoas estão aí no dia a dia. E a gente precisa que eles não apenas estejam no dia a dia, mas que eles usufruam de todos os direitos que nós temos também. Eles são pessoas iguais a gente. Então, essa questão da estimulação precoce, e a gente vai falar isso futuramente nas nossas aulas, né? Como que pode ser feita essa estimulação precoce dentro da escola, essa intervenção precoce, e como isso pode ser, inclusive, orientado aos pais, né? Muitas das vezes, o professor vai fazer alguma atividade, mas a continuidade daquela atividade pode ser feita pelo pai, pela mãe, né, pelo irmão mais velho, dentro da escola, dentro de casa, auxiliando o processo educativo. Por isso que a gente fala da importância de escola e família trabalharem conjuntamente. Certinho? Tranquilo? Mais alguma observação aí? Podemos continuar? Podemos? Sim. Sim, podemos continuar aí de boa. Para a gente fechar, então, esse assunto. A cooperação entre a família, pai, parentes, amigos próximos, é a família estendida, né? Amigos próximos, pessoas que moram junto, e a escola é indispensável. Por meio dela, é possível não somente melhorar o rendimento dos alunos, mas também delimitar os papéis, fazendo com que os pais assumam sua parte na educação de seus filhos, complementando ou iniciando o processo, facilitando assim o trabalho docente. Essa é a questão principal. Delimitar os papéis. O que a família tem que fazer e o que a escola tem que fazer. Só que muitas vezes os pais não sabem. A escola pode orientar isso, né? A questão que o Erildo falou, muitas vezes as famílias são totalmente disfuncionais. Não tem estrutura nenhuma. Como é que elas vão fazer isso? Então a escola assume esse papel também de orientar. Fala assim, mas eu ainda tenho que fazer isso? A gente vai fazer isso para auxiliar, para facilitar o nosso trabalho. Porque se o trabalho que a gente faz na escola tiver uma continuidade em casa, vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, essa questão de trabalhar junto com a família e fazer com que a família, né, as atividades na família sejam complementadas, está totalmente linkado com o que é feito na escola. Assim, o primeiro contato da criança com o aprendizado ocorre dentro de casa. Os pais precisam ter em mente que a escola não é a única responsável pelo aprendizado.
pois esta tarefa deve ser dividida por todos os envolvidos com a criança, tendo cada um sua parcela de responsabilidade com a educação dessa pessoa deficiente. Ponto. A escola não é a única responsável pela educação da criança. Os pais também são. Os pais precisam ser conscientizados disso. Nem todos sabem, mas nós não podemos também achar que eles são obrigados a saber. Quem são os profissionais da educação somos nós. Sejam professores, sejam auxiliares, sejam os coordenadores, nós somos profissionais da educação, nós estudamos, nós nos capacitamos para isso, nós sabemos. Ao pai, que bom se ele tiver essa capacitação, que ele saiba, que ele tenha estudado, que ele tenha lido, mas a gente não pode obrigar isso, né? Então, quem tem que conscientizá-los acerca disso é a gente. Eu, por várias vezes, enquanto professor, enquanto coordenador em escola, eu ouvia pais dizerem os maiores absurdos, as maiores atrocidades. Mas, assim, em momento algum, eu ia falar, não acredito que eu estou vendo. Não, é o senso comum. Eles acham que é isso. A visão deles é essa. Eu, enquanto profissional, tenho que falar assim, olha, não é bem assim. E sabe por quê? Eu vou te explicar por que não é. Por causa disso, disso e disso. Se a gente fizer assim, vai acontecer isso, isso e isso. Então, a gente tem que fazer dessa forma aqui, porque dessa forma é o correto. A gente tem que orientar, né? Mas para a gente orientar, a gente precisa saber também. Por sua vez, a escola deve adaptar-se para atender às necessidades destes alunos inseridos em classes regulares. Os alunos estão inseridos em classes regulares. Eu vou ter lá na minha turma um aluno com paralisia cerebral, eu vou ter um aluno cego, eu vou ter um aluno com baixa audição. Eu vou precisar me adaptar também para atender esses alunos, né? A escola precisa se adaptar também. A educação inclusiva deve ser posta em prática por uma escola inclusiva que busque ações que favoreçam a integração e a opção por práticas heterogêneas. Práticas heterogêneas é aquilo. Não adianta a gente pensar que todo mundo é igual, todo mundo vai fazer direitinho. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. E a busca pelo igual é uma busca totalmente sem sentido. A gente precisa entender que as turmas, as escolas, os grupos são heterogêneos, eles são diferentes, todos somos diferentes. E essa diferença ela é benéfica, ela não é ruim, não. Eu vejo, às vezes, em escola, às vezes no início do ano, quem é que trabalha em escola sabe como é que funciona. Aí vamos montar turma. Não, a gente tem que montar turma com o mesmo nível, porque os alunos iguais facilita. Não acontece assim? Aí passa 2 meses, já está tudo diferente, porque o nível muda. Cada um tem uma maneira de aprender. Um aprende mais rápido, outro aprende devagar, um aprende mais matemática, outro aprende português. Então você começou achando que estava todo mundo igual, daqui a 2 meses já está tudo diferente. Sabe por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém aprende da mesma forma, ninguém aprende no mesmo ritmo, ninguém aprende do mesmo jeito. Todos somos diferentes, né? E entender esse conceito de diferença é fundamental, né? Heterogeneidade. As práticas precisam ser heterogêneas em uma escola que se diga inclusiva. Certinho? E, concluindo aqui, o trabalho com a família e o estímulo ao seu envolvimento constituem um fator decisivo no processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais, sendo indispensável para a construção da individualidade do sujeito como participante ativo da sociedade. Sem a participação da família, a educação da pessoa com deficiência é muito mais difícil. Contudo, esse processo requer, para sua efetivação, a ação de múltiplos esforços e a participação de todos os segmentos da sociedade, de modo a se promover uma verdadeira mudança cultural em relação à diversidade e às potencialidades humanas. Nós precisamos mudar o como a gente entende a deficiência. Tem muita gente que acha, coitado, só um castigo e tudo. Não precisa entender a deficiência dentro das potencialidades. Uma pessoa com deficiência, ela não se torna menos capaz do que o outro, não. Quer ver um exemplo maior? Veja aquelas Paralimpíadas ali. Não tem? Quando aquela Olimpíada, a Paralimpíada, que é com as pessoas com deficiência.
são pessoas amputadas, são pessoas com paralisia cerebral. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algum de vocês aqui seria capaz de competir ali no nível que eles competem? Pode ser que até tenha, né? Tem alguém aqui competindo no nível olímpico e como eles competem? Eu acredito que não, né? Eu acho difícil, né, Alexandre? Oi? Eu acho difícil a gente entrar, né, nessa competição, porque toda uma preparação, toda uma técnica. E eles se preparam. Isso só mostra o quê? Que eles são tão capazes como qualquer outro. Se eles não fossem, eles não conseguiriam competir nesse nível. Eles não teriam esse nível de preparação, né? Então, é isso que a gente tem que parar e pensar. As pessoas com deficiência, elas são tão capazes quanto qualquer um. A diferença é que eles têm algumas barreiras, né? Algumas dificuldades a mais, mas eles são tão capazes como qualquer um de nós. Essa aula de hoje, vocês viram que eu retornei muitos pontos que eu já havia falado. Mas, assim, os 2 primeiros capítulos do livro, eles perpassam justamente sobre isso. O primeiro capítulo, então, ele faz um contexto histórico muito mais amplo. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Que nessa semaninha aí vai ter um feriadinho na sexta, né? Façam a leitura dos 2 primeiros capítulos do livro, tá? Os 2 primeiros capítulos do livro, que está lá no Classroom, façam a leitura deles, que vocês vão se aprofundar mais nisso. Quem quiser, né? Vou imprimir a página para poder... Faça, imprima, tranquilo. Façam, leiam, se aprofundam nisso. Que na semana que vem aí a gente vai começar a entrar numa esfera mais específica da deficiência e dos seus múltiplos fatores, né? Seja deficiência intelectual, seja deficiência física, ou seja deficiência psicomotora. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma observação? Já. Não. Deixa eu só fazer um convite para vocês agora. Já finalizou já, Alexandre? Sim, finalizamos hoje. Eu não sei se eu coloquei no grupo para você. Coloquei sim. Lá no grupo, eu coloquei um convite para vocês. No sábado, agora, 10 horas da manhã, a gente vai ter um aulão como se preparar para concurso público, né? Porque a gente está tendo aí uma série de concursos públicos acontecendo. E o pessoal está perdido, né? Como é que eu faço? Eu quero passar. Eu não vou fazer porque eu não passo. O objetivo desse aulão de sábado é justamente que as pessoas saibam como se preparar, né? Por onde começar, o que fazer. É um aulão aberto lá no YouTube, às 10 horas da manhã. Eu coloquei lá o link para vocês. Se vocês quiserem, entra lá no link e já deixa salvo, que aí o YouTube comunica a vocês. E estão todos convidados, tá bom? É gratuito, vocês podem participar e podem perguntar lá no dia, tirar suas dúvidas e tudo mais. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não, tudo certo. Bom, se não temos mais nada, vou concluindo aqui nossa aula de número 6. Quem ainda não fez a atividade avaliativa, sugiro que entre lá para fazer, né? Não deixe para a última hora, não. Vai até o final, né? Até o final do curso você pode fazer, mas faz logo, aproveita que o assunto ainda está fresquinho na cabeça. Vá lá e faça a atividade avaliativa. E o livro, né, Deficiência Intelectual, está lá no Classroom, em PDF. Lembrando que terça-feira que vem tem presente aqui, né? Tem sorteio. Então, quem tiver ao vivo aqui na aula, concorre a esse livrinho aí. Tá bom? Então, pessoal, voltamos terça-feira que vem, ok? Até terça-feira, bom descanso para vocês, bom feriado, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.